Bom dia, meninas. Que Deus abençoe vocês. Paz para todas. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, né? Que Deus abençoe vocês. Conseguiram baixar o PDF que eu coloquei lá, gente? Né? Tem gente que gosta de baixar, tem gente que gosta de ler no celular mesmo. Mas assim, quem gosta de estudar e tudo, né? Conseguiu. Que bom. Pensou um pouco no que a gente falou? Pensou, gente? Pensou um pouco no que a gente falou na questão, né, de tudo que a gente falou na nossa live, a questão da gente trazer consciência de certas coisas, né, da resiliência. Gente, aqui foi atualizado, eu estou tentando aprender como é que mexe. Espera aí. Né? Deu para pensar um pouquinho. E hoje nós vamos falar, né? Você está vivendo hoje ou você está reagindo ao ontem? O que acontece muitas das vezes na nossa vida é isso, né? A gente não sabe se a gente está realmente vivendo hoje. Na verdade, nós acreditamos que estamos vivendo hoje, mas a gente às vezes não está vivendo hoje. Nós estamos presos lá atrás, lá no nosso ontem. Então, antes de começar, eu quero orar com você. Tá bom, Pai? Em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta presença, por esta oportunidade. Pedimos a Ti que coloque os Teus anjos ao nosso redor agora. Meu Deus, blinda a nossa mente para que nós possamos compreender a Tua verdade, compreender os ensinamentos, para que nós possamos nos libertar das prisões mentais e viver aquilo na qual o Senhor preparou para nós, a uma paz que excede todo o entendimento, a clareza de tudo que precisa ser feito. Ajude-nos, ó Pai, a encontrar o caminho de cura na qual o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar vocês. Deixa eu ver aqui, meu celular, aqui tá, deixa eu colocar no computador aqui para ver se é isso. Né? Então, o que acontece? Gente, por que vocês não colocam o rosto? Vocês podiam colocar o rosto. Ó, você está vivendo hoje ou está reagindo ao ontem? Então, o que está querendo falar? Eu quero destacar duas palavras hoje. Viver. O que é viver? Porque o nosso tema é: você está vivendo hoje? O que é viver? Você está conseguindo morar na sua história hoje? Você está habitando na sua história hoje? Você está presente na sua vida hoje? Às vezes a gente fala assim, não tem como eu não estar aqui hoje. Mas você vai entender hoje que muitas das vezes nós não estamos vivendo hoje, bom? Ou você está reagindo ao ontem, né? Você está tendo um comportamento sobre o ontem e não percebeu, tá? E aí você vai entender, agora no início às vezes pode ficar um pouquinho raso, mas você vai entender sobre o que eu estou falando para você. Se tiver dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Gente, aparece aí. Aparece aí. Só tá nós. Vamos lá. Você sabe quando alguém tá rindo, né, Poliana? Você fica tudo escondida. Sabe quando alguém diz algo simples? Quem aqui já viveu essa experiência? Alguém fala algo simples com você e quando você vê, você já explodiu, você fica com raiva, você fica com uma tristeza, com vontade de chorar, totalmente, tipo assim, sem explicação naquela situação. Aquela situação que você viveu, às vezes, não tem, como se diz, lógica você ter aquela reação. Quem já viveu isso? Às vezes, mediante só alguma coisinha, quando você vê, você já explodiu, né? Você já ficou com raiva, ou então você já ficou triste, aí às vezes as pessoas até falam, né? Não, fulano, você ficou triste? Não, fulano, eu não queria ter feito isso, não é assim? Acontece, né, Poliana? Isso já aconteceu comigo, e eu acredito que aconteceu já com vocês também. Né? Às vezes um filho que faz uma coisa, quando você vê, às vezes, um exemplo, por exemplo, você está lá fazendo trem e o filho está assim, mãe,
Mãe, aí ele fica puxando a barra da sua calça, a barra da sua saia. Mãe, quando você vê, você dá um murro na mesa, um murro no fogão, um murro na pia e fala, o quê? Aí você pensa assim, meu Deus. E a criança até assusta, né? Às vezes são reações assim que a gente não consegue compreender, tá? Isso significa. Aí você pode se perguntar assim, então, o que que acontece? Ou seja, aquilo ali significa que a sua reação presente é o passado gritando. Ah, eu não acho não, pastora, que é o passado gritando, não. É uma reação automática. A reação automática é o grito do passado. É o grito do passado. A gente não percebe. Por exemplo, quando você tem uma reação dessa forma, é porque a sua mente já está cheia, já está sobrecarregada. É como se fosse uma dinâmica. Quem já viu essa dinâmica? Que o copo está cheio, e aí na hora que você joga assim, às vezes uma moedinha dentro do copo, a água transborda. É aquilo ali, o copo já está cheio. E essa nota é muito barulhenta dessa pessoa. Então, isso aí é nós reagindo ao ontem, não reagindo ao presente. Por isso que às vezes quando a gente faz isso, um exemplo com uma criança, a vontade que dá é de voltar lá, abraçar ela e falar assim, o que que foi? Não é assim, gente? Quem já viveu isso também? Na hora você dá aquela reação assim, ou então com qualquer pessoa e você volta assim, ai, me desculpe. Ou então, o que que foi? É porque a gente não está reagindo ao presente, né? Não está reagindo ao presente, a gente está reagindo ao ontem. Isso acontece também na minha vida e na sua vida em outra forma. Por exemplo, às vezes você teve pais ou cuidadores que não te deixavam falar, brigava com você, te xingava o tempo todo e você não sabe por quê. Por quê? Aí a primeira coisa que vem na consciência, tem gente pedindo para entrar e eu esqueci de olhar, gente. A primeira coisa que vem na consciência deixa eu colocar aqui. A primeira coisa que vem na consciência da gente quando isso acontece é de que aquela pessoa não gosta da gente, é de que não me ama, de que a pessoa não vai com a minha cara por causa disso. Essa é o que gera em nós, mas a gente precisa também ter um olhar de empatia, né? Aquela pessoa não está significando que ela não gosta de mim, mas ela está tendo uma reação a alguma coisa, a um trauma dela ou qualquer outra situação, que é a mesma coisa que acontece com nós. Tá ficando claro? Porque se não tiver, vocês me falam que eu vou tentar ser mais clara e objetiva para vocês entenderem. Tá ficando claro, gente? Sim, né? Poliana, sim. Marlene, Cristina, Dagmara. Tá ficando, a Dagmara entrou agora, vai compreender ao longo da nossa conversa. Mas para vocês que já estavam aqui, deu para vocês entenderem um pouquinho essa reação automática? Deixa eu ver aqui, gente, tem mais gente. Tá ficando claro para vocês o que é essa reação automática? Né, de que a gente, isso aí, Kênia, parece, ó, essas meninas têm que ter coragem, aí, ó, a Kênia teve coragem. Então, as duas coisas que eu queria que você hoje pegasse para sua mente como um conhecimento e uma libertação para as cadeias. Primeira coisa, quando a palavra do Senhor fala não julgues para não ser julgado, porque é isso que o Senhor está dizendo. Se você, quando criança, adolescente, jovem, agora como adulta, alguém xingou você, alguém falou mal com você, gritou com você, fez algo com você, você precisa começar, a primeira coisa é diferenciar. Bom dia, está assim, estou sumindo porque amando para nós. Tá, a Marlene tinha falado comigo. São duas coisas que eu quero que você destaque e aprenda no início aqui. Primeiro, quando alguém fazer algo com você, não olhe com julgamento. Pense primeiro que ela está tendo uma reação ao ontem e não vivendo o presente. Então, muitas das vezes aquilo não é com você, mas é algo que já o copo transbordou e ela viu em você. Você vai entender mais à frente o que aconteceu aí. Ela viu em você algo que foi um gatilho. Segundo, isso também acontece com você. Você desconta nas pessoas o seu ontem. Você começa a reagir com pessoas no presente o seu ontem. Por que que isso acontece? Eu não estou entendendo por que que isso acontece. O nosso cérebro não é o meu, não é só o da Cristina, não é só o da Marlene, da Poliana, da Damara, da Kênia. Não, é o nosso, tá?
É o nosso cérebro. Ah, eu não concordo. É o nosso cérebro. Tá? Isso é o estudo do nosso cérebro. O nosso cérebro usa experiências passadas para interpretar o presente. Tá, amados? Quando você não sabe disso, quando a palavra do Senhor fala com nós sobre domínio próprio, é a importância de nós entendermos sobre isso. Porque se você, como você vai ter um domínio se você não saber o que está acontecendo com você? Então, o primeiro fato que você aprendeu aqui, para você ter domínio, por exemplo, se alguém te fez um mal, o primeiro domínio que você tem que ter aí no seu corpo, domínio próprio, né? O primeiro domínio é você começar a trabalhar para não ter raiva daquela pessoa, porque ela está tendo uma reação. Ah, não, mas ela sempre faz isso comigo. Ela está tendo uma reação. E você, quando não perdoa, quando fica com raiva, quando guarda no coração, você também está tendo uma reação, tá? Uma reação, não ao presente. Não ao presente. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim: não, eu não tenho nada contra aquela pessoa, só acho melhor ela para lá e eu para cá. Ela é uma reação a alguma coisa, tá? Não é sobre o presente. Ah, não, é sobre o presente. Aquela pessoa me fez mal agora. Seu cérebro está captando algo que ainda dói em você. Então, o nosso cérebro, ele usa experiências passadas para interpretar o presente. Mas por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Isso é um modelo, tá? Por que ele faz isso? Ele usa modelos baseados em memórias e testa contra as informações presentes. Ele usa modelos. Tudo que nós vivemos, as pessoas pensam que não. Muita gente, por falta de sabedoria, não entende isso. Mas o nosso cérebro usa modelos, tá? Se você viveu algo, tudo que você viveu, seja na gestação, gente, seja na gestação, né? Por que muitas pessoas aí ficam amaldiçoando o bebê e quando o bebê, às vezes o bebê nem nasce, né? O bebê perde o bebê. Ou às vezes dando que fica falando, ah, eu queria que era uma menina, é uma menina, aí veio um menino, ou vice-versa. E quando a criança cresce, ela começa a viver dessa forma. Por quê? Porque a criança sente, a criança ouve, tudo ali. Então, desde aquilo que você viveu ao nascer, na gestação e ao nascimento, e a sua vivência, aquilo ali, o seu cérebro está pegando modelos. Seu cérebro, muita gente confunde o trauma, achando que se você viveu um trauma de rejeição, por exemplo, você foi rejeitado de alguma maneira. Às vezes quando você quer falar com alguém, quando criança, aquela pessoa não te deu atenção, você começou a ter uma ferida de rejeição. Se você sentiu-se rejeitado ali, o seu cérebro, o nosso cérebro, ele não vai pegar aquela situação. Ele vai pegar aquilo que você sentiu. Então, ele vai usar o modelo. Qual foi o modelo? Aquilo que você sentiu. Entendeu? Aquilo que você sentiu. Então, ele vai pegar um modelo. O cérebro não registra o passado de forma neutra, de forma assim clara, tá? Mas sim com base no que teve significado emocional. Significado emocional. É por isso que a gente já tem a comprovação que uma pessoa que ela não teve um pai, ou o pai foi um pai muito ausente, ou muito, como eu digo para vocês, violento, ruim, ele tem uma grande, não todas, mas ele tem uma grande probabilidade de ter muita dificuldade em ter uma intimidade com Deus inicialmente. Não significa que ele não vai ter, mas ele vai ter uma grande dificuldade. Mas por quê? Nada a ver. O pai dele que foi mal, o que tem a ver com Deus? O cérebro dele não pega o registro passado de forma neutra, ou seja, no geral. Ele pega ali o significado emocional. Qual foi o significado emocional? O pai, a figura de autoridade, aquele que comanda a vida dele, aquele que gerou ele, aquele que cuidou. Quando ele chega no lugar, você está pregando a palavra, você está sentando no lugar e ele está ouvindo a palavra, ele sabe que é Deus, mas o cérebro dele ainda está ali com significado emocional. Deus, figura de autoridade, Pai, Criador de todas as coisas. Eu não quero. Eu não quero. Aí por isso que às vezes vai e sai, porque não consegue. Por que eu não consigo firmar? Porque o cérebro ainda está captando aquilo que ele sentiu lá na infância. Não é sobre Deus.
É sobre o que ela sentiu, o que a pessoa sentiu. Tá dando para entender, gente? Tá ficando claro para vocês? Faz sentido para vocês? Se não fazer sentido, me fala, me pergunta aí para mim ser mais clara com vocês, tá? Então, é sobre isso. Então, muitas das vezes, quando, por exemplo, se você virar para mim e falar assim, eu queria entender por que que eu não consigo ter uma intimidade tão profunda com Deus. Porque não é sobre o seu presente. Às vezes você está reagindo a algumas coisas no passado. Às vezes você tem medo de alguma coisa, mas que você ainda não trouxe consciência. É importante trazer consciência, tá? O nosso cérebro usa o passado, tá? O passado para não ter que processar todas as experiências. Ou seja, a complexidade da nossa vida, a complexidade do dia a dia, do mundo, tá? Ou seja, cada minuto ali, você já parou para pensar se para o nosso cérebro tudo fosse novo? Tudo fosse novo? É complicado. Por isso que o nosso cérebro, ele vive fazendo uma navegação, tá? Uma navegação lá atrás para nós sobrevivermos. Para você entender melhor, por exemplo, você já parou para pensar se o nosso cérebro sabe, viu ali que um leão é perigoso, um urso, um leão, uma cobra é perigoso. A gente já viu. Depois de um tempo, a gente encontra e vê de novo um urso, um leão ou uma cobra, a gente começa a pensar assim, o que é aquilo ali? O que ele vai fazer? Nossa, será que ele é perigoso? Não. O nosso cérebro foi e fez o quê? Quando você vê o leão, ele automaticamente busca aquilo que você teve um significado emocional lá atrás, ou que você viveu, ou que você já viu, ou que alguém já falou para você. Então ele busca aquele passado e traz, para que na hora que você veja um leão ou a cobra ou urso, você saia correndo, ou você pega um cabo de vassoura para fazer matar uma cobra. Eu não pego. Você faz a reação. Tá entendendo, gente? Isso é importante. Faz parte da nossa vida. Isso não é um problema. Porque às vezes as pessoas viram e falam assim: eu não acredito nisso, não, porque Deus não quer que a gente seja assim. Deus não quer que a gente vasculhe o passado. Deus não vai fazer com que a gente fique preso no passado. Deus não faz isso mesmo. Deus não faz. Deus nos deu todo o poder e autoridade. Todo o poder e autoridade. E por isso que nós podemos usar ele. Nós temos que usar o poder e autoridade. Você não usa poder e autoridade se você não saber como usá-lo. Entendeu? Não vai adiantar nada alguém hoje pegar e me dar, supõe, um dos mais caros carros que tem no mundo, não sei qual que é, um dos carros mais caros do mundo. Não adianta alguém me dar a chave e falar assim, Regiane, é para você. Para mim só não adianta. Eu não sei dirigir. Assim, eu sei dirigir, mas eu não me arriscaria porque eu não tenho o quê? Habilidade, conhecimento total, de forma que eu vou pegar aquele carro com tranquilidade. É a mesma coisa. Deixa eu ligar, apertar aqui, gente, que eu esqueci. Acho que tem gente querendo entrar. Então, é a mesma coisa. Eu preciso entender isso. Tá? Eu preciso entender isso. Nosso cérebro, ele sempre vai lá e navega a experiência. Então, quando eu vejo um leão, o meu cérebro não vai começar a pensar assim: o que é aquele bicho? O que ele faz? Não, quando eu vejo um leão, meu cérebro buscou lá atrás. Eu já sei que ele é perigoso, que ele morde, que ele pode me matar, que ele pode comer a minha carne. Eu já sei que ele tem muita velocidade. Olha para você ver. Então, meu cérebro buscou a experiência. Ou então você vira e fala assim, mas eu um leão nunca correu. Mas você já viu desenhos, você já viu filmes, você já ouviu falar. Então, o seu cérebro está buscando lá atrás, não é o seu presente. Faz sentido aí, gente? Está fazendo sentido para você entender? Você está vivendo hoje ou está reagindo ontem? Nós reagimos muito ontem. Tá? Nós reagimos muito. Pô, qual é o lado bom? Qual é o lado bom disso? Do nosso cérebro navegar lá, do nosso cérebro buscar velocidade. Lembra do exemplo que eu dei da cobra, do leão, do urso aí? Velocidade para você pensar. Ei, isso aqui é isso aqui. Velocidade, isso é bom. Economizar energia, porque é a mesma. Eu sempre vou usar esse exemplo para você entender. Já pensou você ali tendo que pensar o que você vai fazer na hora da. Você vê um leão na sua frente?
Apesar que se você tiver um leão na sua frente ali, você não pode fazer mais nada, não adianta nem correr, né? Mas eu tô te dando um exemplo. Tô te dando um exemplo, né? Ou então, se você tá num lugar e um urso puxa a sua roupa, aí você vai ficar olhando e pensando assim, que é isso? O que ele tá fazendo? Não, seu cérebro já buscou automaticamente assim, gente, nossa, ele vai me matar, ele vai estrangular, ele vai arrancar minha cabeça, o seu cérebro já buscou experiência. Um dia um pastor me disse exatamente isso, que eu tinha dificuldade em buscar a Deus, intimidade, devido à falta de reconhecimento paterno. O seu cérebro busca a experiência lá atrás. A questão não é sobre o pai, a questão é sobre o significado emocional que fez. Qual foi o significado? Uma figura de autoridade, o meu Criador, aquele que está junto de mim. Então, toda vez que pensa de Deus, que vai ser íntimo, que é o Criador, o seu cérebro quer afastar dele, porque a experiência que ele tem de alguém daquele jeito é ruim. É por isso que a gente não entende, muitas vezes, a gente, né? A gente, como cristão, às vezes não entende, gente. O que as pessoas têm contra Deus? O que Deus fez? Deus é uma pessoa, é alguém tão bom. Deus faz tantas coisas e as pessoas não querem. Não é que as pessoas não querem, entre aspas, não querem, né? Mas não é sobre isso. É porque elas estão presas no ontem. E por não reconhecer isso e aceitar para trabalhar, elas ficam presas lá atrás. Tá? Mas e aí, qual o lado ruim disso? Tá? Lado bom que eu falei aí, velocidade, né? Economia de energia, você não vai ficar pensando, tentando buscar um conhecimento sobre o que você vai fazer mediante uma situação perigosa. Aprendizado, ou seja, você olhou um bicho, você sabe que ele é perigoso, ó, é um aprendizado. É um aprendizado. E identidade. Identidade. Agora, você está começando a criar a sua história. E aquele ali é perigoso, eu não posso fazer isso, eu não posso ir ali, porque, gente, eu sou assim, ele pode me pegar, pode me comer, pode me matar, né? Pode deixar como é que fala, gente? Machucado alguma coisa. São coisas que vai trazer para você. Então, isso é importante. Deixa eu permitir mais uma pessoa aqui. Qual é o lado ruim? Aí que vem a nossa real história. O lado ruim, preconceitos, tá? O cérebro tende a rotular pessoas e lugares. Nós temos aquela grande mania de falar assim, não fui com a cara daquela pessoa. Aí a pessoa, alguém tá com você e diz, por quê? Não sei, não fui com a cara. O seu cérebro está rotulando aquela pessoa com alguma coisa. Entendeu? Gente, eu já estava assistindo um filme uma vez, olhei para uma pessoa e pensei assim, nossa, eu não fui com a cara dessa pessoa. Ele é tão estranho. Meu cérebro rotula as pessoas. Entendeu? Meu cérebro rotula. Às vezes a pessoa vira e fala assim, eu não quero nem conhecer aquela pessoa. Mas por quê? Porque eu não quero a distância. Nunca viu a pessoa, nunca fez nada, nunca conversou com a pessoa. Então, o que acontece? Começa os preconceitos. Aí também começam os preconceitos. Já viu aquelas pessoas que já foram traídas por pessoas dentro da igreja, por pastores, líderes de igreja, elas foram traídas por essas pessoas, ou traídas no emprego, ou traídas no casamento. Quando elas estão ali vivendo uma situação, ela busca aquilo ali, ela começa a não confiar em ninguém. Ela não quer saber para a igreja, porque na visão dela, crente é tudo igual, homem é tudo igual, pessoa que trabalha com você é tudo igual. O cérebro começa a criar preconceitos. Tá vendo, gente? Como se não conhecer, a gente fica preso. A palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a palavra é essencial na nossa vida. Mas conhecer a verdade da nossa história também é importantíssimo. Ô, Rafa, tem como você pegar uma água para mim? Tá? Então, o lado ruim disso aí é que nós criamos preconceito. Tá? Preconceito. Ah, eu não gosto daquela pessoa, não vou com a cara daquela pessoa. Não, eu detesto aquele lugar. Por quê? Ah, não sei, detesto. Seu cérebro está criando. O que é o lado ruim também? Gera traumas, medos. É por isso que você vê aí, olha, tem pessoas que quando era pequeno, passou um aperto com uma aranha. Quando é adulto, ela está... Obrigada. Ela tem aracnofobia, que fala, né?
Ela criou medo de aranha. Aí você vira para ela e fala assim, mas você era tão pequenininha, agora você já é grande, você já pode matar. O cérebro dela ainda está pegando aquele significado emocional. Entendeu? Isso é bom também, igual cobra. Você vai pegar numa cobra? Você não vai pegar, porque você já sabe. Aí eu vou te trazer uma para você entender como que a gente precisa trabalhar isso. Vai com Deus. A gente precisa trabalhar isso. Porque essa questão que acontece no nosso cérebro traz traumas e medos. E quando você trabalha isso, você vence os traumas, você vence os traumas e o medo. É lógico que existem coisas que você não precisa vencer. Exemplo, pegar numa cobra, né? Eu tenho tanto medo de cobra, nunca peguei, mas gente, só de falar nela eu sinto como se eu tivesse pegado. Você tá entendendo? Aí o que que acontece? Eu tenho um irmão que é biólogo. Ele facilmente pega o aparelho, manuseia a cobra para cima e para baixo. Cobra, ele deixa andar no braço dele, desde que ele saiba que ela não é venenosa. Eu não. Ele venceu um medo, entendeu? Ele trabalhou aquilo ali. Por que que ele conseguiu vencer? Conhecimento. Ele estudou para isso. Então, quando você começa a compreender a sua história, a vasculhar as lembranças que você viveu, você vai entender que muitos comportamentos seus hoje, na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, na sua igreja, aonde você está, ele não está refletindo no de hoje. Né? Quantas pessoas viram e falam assim, lá no ambiente de trabalho está acontecendo uma fofoca, muita fofoca, muita fofoca. Aí a pessoa vira e fala assim, ai, bobo, setor de trabalho é tudo fofoqueiro. Ela está generalizando algo que ela viveu em todos os setores. Setor de trabalho dá problema? Dá. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Mas não significa que em todos os setores vai dar o mesmo problema. Pode dar conversa fiada, mas às vezes não é o mesmo problema. Não significa que vai ser sempre os mesmos problemas. Entendeu? É a mesma coisa quando você você está numa igreja, eu gosto de dar sempre esse exemplo para vocês entenderem. Você está numa igreja e na igreja você passou um problema com um líder, com um irmão da igreja, entendeu? Aí não significa que a igreja é ruim. Não significa no seu trabalho que a sua empresa é ruim. A gente generaliza. Aí eu não suporto aquela empresa, nem olha para a gente, não liga para funcionar. O cérebro está captando muitos significados emocionais. Tá? Então, o lado ruim é isso, traz resiliência, mudança. Às vezes a gente não aceita mudar, né? A gente não aceita mudar. Não, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Meus pais foram assim. A gente vai ver muito isso com religiosidade. Pessoas que nasceram com tal religião e elas batem o pé. Não, meus pais eram assim, meus avós eram assim, eu não vou mudar. Elas ficam presas nisso. Por quê? Porque o cérebro não quer gastar energia. O cérebro quer buscar algo que ele já conhece. Então, viver coisa nova é ruim. É por isso que o Senhor fala, a palavra do Senhor fala, transformai a vossa mente. Por quê? Porque na nossa mente tem coisas que estão nos paralisando. Então, nós precisamos transformar a nossa mente. Gente, pode ir falando aí, tá? Com dúvida. Quem chegou atrasado, pode perguntar, não entendi isso aqui. Eu comento aqui com vocês e falo, tá? Se você foi rejeitado na infância, por exemplo, dei esse exemplo aqui, qualquer silêncio de um amigo hoje é lido como uma rejeição. Como uma rejeição. Você quer ver um sinal seu de rejeição hoje, no presente? Se tiver alguém aqui que tem isso, fala. Você manda mensagem para alguém, a pessoa leu e não te respondeu. Aí sobe aquela raiva. Ou então já sente aquela tristeza. Nossa, será que fulano... Gente, eu tenho isso. Eu tenho a ferida de rejeição e eu já identifiquei ela. Aí a pessoa leu, aí você ficou com muita raiva. Ou então você ficou triste. Nossa, fulano tá chateado comigo, fulano tá triste comigo. Hoje, eu já identifiquei isso, por exemplo, mandei mensagem, a pessoa não me respondeu. Penso, talvez estou ocupada. Mais tarde eu mando de novo. Mandei mensagem, a pessoa não me respondeu. E eu vi que leu, pensei assim, alguma coisa está errada. Será que essa pessoa está chateada comigo? Aí mandei mensagem perguntando, fulano, tá tudo bem? Você tá chateado? Aconteceu alguma coisa? Não me respondeu. Procurei saber com os outros. Não me respondeu? Pronto. Não quer conversa, não quer responder, tudo bem. Então, quando você sabe que eu carrego essa ferida,
Você trabalha ela, então você consegue aprender a viver, entendeu? Você é desse jeito, Marlene? Você está entendendo? O seu cérebro, ele está pegando uma emoção que ele teve e traz para o presente. Entendeu? E traz para o presente. Então, esse é um exemplo que eu dei para vocês, que é algo que acontece muito com nós. Né? A pessoa mandar mensagem e a outra não respondeu, às vezes lê e não responder. Quando a gente sabe que o nosso cérebro está reagindo a não o presente, entendeu? Por isso que às vezes a pessoa vira e fala assim: nossa, fulano, mas só porque eu não respondi sua mensagem que você ficou chateado? Eu não entendi. Para a pessoa, às vezes, é meio assustador. Mas para você não, é algo doloroso. Porque o cérebro está buscando lá atrás. Então, quando você entende isso, você começa a trabalhar isso. Você mandou uma mensagem, a pessoa olhou e não respondeu, você começa a fazer aquilo que eu falei com você, que eu faço hoje. Né? O que eu faço? Não, deve estar ocupada. Não conseguiu responder. Ô, fulano, tá acontecendo alguma coisa? Tá chateado? Não me respondeu também. Procurei saber com alguém. Você tá sabendo se tá chateado? Não, não tá, não. Acho que não. Pronto. Quando quiser, me responde. Mas você fica em paz. Senão você vai ficar preso naquilo. E vai subindo raiva. Aí você começa a criar raiva da pessoa. Aí você começa, o seu cérebro começa a criar a história. Ela pegou o celular, olhou e não quis me responder. Ela não quis me responder. É assim que vai acontecendo. É assim que vai acontecendo. Então, a pergunta é: você está vivendo o seu presente? Ou você está presa lá no seu passado, vivendo, né, presa no seu ontem? O nosso inconsciente, ele repete situações mal resolvidas. Por que ele faz isso? Ele tem esperança que em algum momento nós vamos vencer aquela situação ou dar final nela. Por isso que ele repete. É por isso que ele repete. É isso que é a chamada cura interior. É uma cura dentro, não uma cura fora. Quando você cura por dentro, você cura por fora. Isso que chama cura interior. O nosso cérebro, ele está tentando o tempo todo fazer uma cura em nós. Entendeu? O nosso cérebro está o tempo todo. Então, aquilo que você não processou lá atrás, porque o seu cérebro pegou, gente. Não adianta você acreditar que não. Seu cérebro pegou. Aquilo que você não conseguiu processar, o seu cérebro ele vai repetir a vida toda para que você consiga vencer aquela situação. Lembra da rejeição? Por que eu falei para você? Eu identifiquei a ferida da rejeição. E a ferida da rejeição, ela é constante. A gente carrega ela e a gente aprende a viver vencendo ela. Então, o meu cérebro, ou o seu cérebro, o nosso cérebro, ele vai ficar o tempo todo voltando em alguma coisa para você ir vencendo. Entendeu? Para você conseguir vencer aquilo. É por isso que se você não venceu, vai acontecer de novo. Se você não venceu, vai repetir de novo. Entendeu? Até chegar um ponto que aquilo não faz diferença para você. Entendeu? Então, mandou mensagem. Nossa, tô irada. Não respondeu. Aí, seu cérebro começou a maquinar um monte de coisa na sua mente. Aquilo vai se repetir com outras pessoas. Por quê? Porque você não conseguiu vencer aquela etapa. O seu cérebro está querendo fazer o quê? Uma transformação na sua mente. Enquanto você não consegue fazer essa transformação, ele vai permitindo repetir aquela emoção até com que aquela emoção seja vencida. É a forma de Deus trabalhar em nós. Domínio próprio. Deus deseja que eu e você aprenda a nos dominar. E para a gente nos dominar, nós temos que saber as nossas fraquezas. Por isso que na nossa fraqueza que nós nos tornamos fortes. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Olha para você ver que coisa forte. Na nossa fraqueza que nós nos tornamos fortes. Se a dor, o trauma, ele não for elaborado, o luto, gente, a pior coisa é você chegar diante de uma pessoa que está passando um trauma, um luto, uma dor, e você virar para a pessoa e falar assim: ei, fulano, já tem tanto tempo, já passou. Vamos viver, vamos. Esquece isso, né? Não, para com isso. Para com isso. Outra coisa, gente, e se nós já erramos demais. Você chega perto de uma pessoa que está no luto, na dor,
e vira para ela e fala assim, ô fulano, fica assim não, tá num lugar melhor. Pera aí, gente, o cérebro dela não quer saber se o céu é um lugar melhor, que o cérebro dela nem conhece o céu. O cérebro dela conhece que aquela pessoa perto dela é o lugar melhor. Então nós erramos. Então, às vezes, uma palavra dessa não traz conforto. Uma palavra dessa traz dor. Olha para você ver. O povo perece por falta de conhecimento. A gente tem que saber. Então, se o trauma não for elaborado, a pessoa está no luto, ela tem que viver o luto. Ela tem que viver o luto. Só que ela não pode viver por um longo tempo. Existe um período certo, um tempo, cada um tem seu tempo, mas existe o tempo para que cada pessoa viva um luto. A partir de tanto tempo, não é mais luto, já é doença. Aí a gente chamamos de melancolia. Já virou algo que vai para a pele, vai para o corpo, entendeu? Vai para o comportamento. Então, isso aqui eu não vou entrar. Isso aqui são doenças psicossomáticas, são outras coisas. Então, se a dor não foi elaborada, olha para você ver. Ó, gente, toda hora eu vou mexer aqui, eu mexer. Se a dor não foi elaborada, o que acontece? Ela deixa de ser só o sentimento que você está vivendo ali e ela começa a te dar direção, tá? Ela começa a te dar direção fazendo com que você luta guerras que não deveria existir. Então, se você vive uma luta, se você vive uma guerra, se você vive um trauma e ele não é elaborado, se você não traz consciência, ei, lembra que eu falei no início da live? Se você não traz consciência sobre você, ela vai começar a mudar o seu comportamento. Então, você não vive o seu presente, você fica preso a coisas que estão lá atrás. Tá? Já não vai ser só sentimento. Vai mudar o seu comportamento. Por isso que às vezes você está tão bem dentro de casa e de repente acontece uma coisa, você grita. Você dá vontade de quebrar tudo. Porque você não está vivendo aquilo ali. Você está presa lá. Gente, vamos mostrar o rostinho. A pastora Lourdinha começou a mostrar, acho que ela ficou sem graça, que todo mundo apagou. Quem mais mostrou? A Kes, Kênia. Vamos mostrar aí. Marlene falou que tá arrumando, né? Para sair. Então, a gente precisa entender esses sinais. Um exemplo para você ver, um esgotamento. Tá? Esgotamento. O que é o esgotamento? É sinal de que você ignorou o descanso. Aí, ó, a pastora Lourdinha, parabéns! Então, o que é o esgotamento? O esgotamento significa que você está vivendo o hoje preso ao ontem, ou seja, você negligenciou o descanso. Você negligenciou o descanso. Então, você está vivendo hoje ou você está preso no ontem? Sinais que nós reagimos no ontem. Nós demos exemplo aí da mensagem do celular. Sinais que você está reagindo ao ontem. Você sempre escolhe os mesmos tipos de parceiro. Sempre os mesmos tipos de namorado. Sempre os mesmos tipos de amizade. Olha, sinais. Sinais que você está reagindo ao ontem. Tá? Reações de luta ou fuga em situações seguras. Não quer amizade, não quer conversar com ninguém. Não, eu não gosto muito de amizade, não gosto de me misturar. Isso são sinais. Por que você não gosta de se misturar? Não, eu sou assim mesmo. Não é que você é assim mesmo. Você está presa a algumas coisas. Quando você vai olhar, eu me frustrei com amigos. A gente confia, depois eles vão embora. Você quer ver uma reação que eu vi dos meus filhos uma vez, que eles estavam reagindo ontem, que a gente já mudou muito. Aí um dia os meninos virou, eu falei para os meninos, falei assim, gente, vocês não estão se misturando. Aí eu lembro que um deles virou para mim e falou assim, para quê? Toda vez que a gente faz amizade, a gente tem que perder elas porque a gente muda. Olha para você ver, eles estavam perdendo o presente preso ao ontem. Elas já estavam calculando que a gente ia mudar. Mas poderia mudar? Poderia. Mas eu vou perder o meu presente? Às vezes você vive um conflito na sua casa, ou na sua igreja, ou no seu trabalho. Você fica preso, eu sei o que fulano fez. Nossa, fulano fez isso comigo. Nossa, ciclano fez isso comigo. E você perde o seu presente. Você está vivendo no seu passado. Quando você auto-sabota, o passado te ensinou que coisa boa é ruim. Entendeu? Então te auto-sabota.
Você fica assim, o tempo todo acelerado dentro de casa. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, que eu não posso descansar. Gente, se tem uma coisa que aconteceu hoje em dia, que olha para você ver quanto tempo que eu estou trabalhando com mulheres, e esse ano eu estava fazendo um estudo mais profundo e cheguei a uma conclusão tão. É triste. Nós, mulheres, com a visão de submissão, porque submissão não é escravidão, mas é sob uma missão, nós temos uma missão nessa terra. Nós, mulheres, com a visão de submissão, estamos presas ao passado, achando que nós não podemos descansar, achando que muitas das vezes nós não podemos olhar para nós. Por isso que muitas das vezes nós estamos tão sobrecarregados. Chegamos em casa e achamos que nós temos que dar conta de tudo. Nossa, minha casa tem que ficar organizada, sempre um brinco, porque eu sou uma mulher sábia. Então eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo. Não é. Você é ser humano, nós somos seres humanos. E você precisa, nós precisamos de descanso. Nós precisamos de repouso. Nós precisamos de tempo em família. Tá entendendo, gente? Nós precisamos entender que as coisas velhas se passaram e o Senhor está nos dando a oportunidade de viver coisas novas. Mas se você não reconhecer isso, se você não reconhecer o que ontem está paralisando o seu presente, você não vai conseguir. Reagir ao ontem é viver sob o domínio do inconsciente. Lembrando, nosso cérebro pega coisas lá do passado, significado emocional. Lembrando, um mau pai, dificuldade na presença de Deus. O cérebro está pegando. E Filipenses 3, 13 e 14 diz isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para frente. Esquecer não é amnésia. Não é deletar a memória, mas tirar dela a carga emocional que trava e deixa nós assim, paralisados. Esquecendo, olha para você ver, ele esquece um problema e ele avança. Esquecer não é amnésia, esquecer não é deletar da memória, esquecer é eu tirar essa carga emocional do meu cérebro. Lembra de quando você vê o leão, do exemplo que eu dei do leão? Você lembrou, aquilo é importante. É importante, mas quando você olha uma mensagem no celular, que a gente deu o exemplo, você lembra que alguém já fez isso com você. Ou então você lembra, sua mente começa a criar. Se não respondeu é porque está me ignorando. Se não respondeu é porque está com raiva. Mas eu preciso esquecer do que aconteceu já e viver o meu presente. Se não respondeu, pode estar acontecendo alguma coisa hoje. Pode estar ocupado, pode estar passando mal, pode ter olhado e não respondido porque alguém chegou. Então, é sobre o hoje, não é sobre o ontem, tá? Então, nós precisamos entender. Romanos 12, 2 fala para nós não nos amoldar com os padrões deste mundo. Quais são os padrões, gente? A gente fica muito preso nos padrões deste mundo, como se fossem as questões só do pecado disso, pecado daquilo, pecado. Não, os padrões deste mundo são sim as contaminações de pecado, mas os padrões deste mundo também são as dores, os traumas. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós temos que renovar a nossa mente. O que é renovar a mente? É um processo de análise que pretende criar novos caminhos, tá? E nós já estamos quase acabando. Se qualquer coisa, vocês perguntam aí. Mais exemplo que nós precisamos entender. Eu quero falar com você de uma forma, por exemplo, olha uma forma que eu peguei o meu passado, o meu ontem e vivi no meu presente. Minha mãe, eu sempre falei isso aqui nas meninas, nas mentorias, faltam 15 minutos, nas mentorias, que eu ouvia muito na minha infância e na minha juventude e adolescência, que eu sofria. Você é muito fria com as pessoas. Nossa, você é seca. Nossa, você é assim, assim, assim. Eu cresci, casei e me tornei uma pessoa fria e seca com os meus filhos, fria e seca com meu marido, fria e seca às vezes com algumas pessoas, até eu entender isso. Que aquilo ali foi implantado na minha mente. E agora eu precisava ter uma nova mentalidade. Então eu comecei a mudar os meus comportamentos. Porque eu entendi que o que eu queria fazer, que era cuidar bem dos meus filhos, eu não estava fazendo. Entendeu? Eu queria, Paulo fala sobre isso, o que a gente quer fazer, a gente não faz, o que a gente não queria fazer, a gente acaba fazendo.
Então, eu compreendi isso. Então, a partir do momento que eu trouxe consciência, eu comecei a mudar os meus comportamentos. Então, eu comecei a olhar de outra forma para os meus filhos, de outra forma para o meu marido, de outra forma para os meus amigos, de outra forma para o ambiente onde eu estou. Eu sou assim, seca com minha filha e meu marido. Pois é, Kenny. Quando você faz uma reflexão, você vai entender que essa secura, essa situação, não é sobre o seu presente, é sobre algo que o seu cérebro está buscando lá atrás. E quando você descobre isso, na minha casa não tem diálogo. Pois é, tá vendo? Você já identificou. Você já identificou que a sua forma de lidar, de ser seca, de ser direta, porque você não teve diálogo. Quando você entende isso, você sabe assim, o diálogo fez com que eu fosse firme em tudo, direta em tudo. Então, hoje, eu preciso mudar um comportamento. Porque se você não trazer essa consciência, você começa a repetir o mesmo padrão da sua mãe. Mas por quê? Porque o seu cérebro já conhece esse padrão. Então, ele vai pegar aquilo que ele já conhece e traz para o seu presente. Aí você fica vivendo o ontem no seu presente. Fez sentido, gente, o exemplo que eu dei da Kenny aqui? Fez sentido para vocês? Eu achei que o exemplo da Kenny foi melhor ainda para me mostrar aí para vocês. Para a gente fazer rapidinho uma coisa que eu queria fazer com vocês. Quer ver? Ó? Eu quero que você feche os olhos. Feche os olhos. Tá? Feche os olhos. E identifique ou lembre aí, né? Uma autocrítica. O que é autocrítica? Você não presta, você é burra, você não é capaz, você não é suficiente, você é feia, você é gorda, você é magra, Maria Palito. Identifique aí uma autocrítica. Feche os teus olhos. Tente não ouvir barulho nenhum. Se alguém estiver conversando perto de você, pede a pessoa para ficar em silêncio agora. Né? E tente lembrar de uma palavra dessa. Tá? Agora você vai tentar ouvir o tom de voz dessa frase na sua mente. Esse tom de voz vai te trazer a voz de alguém conhecido. Tá? Eu vou dar um tempinho para que você tente fazer. Se ele já lembrou, tente lembrar umas 10 vezes. E tente identificar o tom de voz. O que acontece? Quem fez o que eu pedi aqui? Só fala assim, eu, para mim saber. Se você não responder, eu vou pensar que você está fazendo ainda. Marlene fez. Sueli, Guimara, isso mesmo. Isso, Cristina. Então, você fez. Tá vendo? Você fechou os olhos e lembrou de uma palavra. E essa palavra teve um tom, uma voz. Quem que foi a voz que vocês lembraram? Coloca aí para mim. Supõe, irmão, tio, avó, pai, mãe, pastor, irmão de igreja, vizinho, fala aí para mim. Quem que foi? Meu pai, marido. Meu pai. Irmãos. Tá vendo? São vozes que ainda estão na sua mente. Marido, irmã, tá vendo? São vozes que estão na sua mente. Viu que você fechou os olhos, lembrou e a voz veio. São vozes que estão na sua mente que está moldando o seu comportamento. Moldando o seu comportamento. Então você vai pegar essa frase, essa palavra que você ouviu e vai examinar aonde ela está moldando. Quando você identifica, você começa a mudar o seu comportamento, você começa a trazer uma nova mentalidade, porque na sua mente ainda está preso. Não sou capaz, eu sou burra, eu sou idiota, eu sou falsa, eu sou gorda. Aí agora você trouxe a consciência. Não é sobre o marido, não é sobre a irmã, não é sobre o pai, não é sobre eles. Eles também estavam carregando as dores deles, mas agora é sobre você. Lembra que eu falei que isso te dá a oportunidade de você ter a sua identidade? E essa identidade agora é em Cristo. Agora é a sua identidade. Você trouxe aqui o que está mandando na sua mente.
As vozes que estão presas. E isso não é uma só não, amados. Isso são muitas vozes. São muitas, porque ao longo da nossa vida nós ouvimos muita coisa. Então, é muita voz. Então, nós identificamos ela e agora nós mudamos o comportamento. Não vivemos mais com um padrão deste mundo. O mundo nos trouxe isso, nós estamos carregando. Seu cérebro está buscando você a curar isso, ó. Então, ele está repetindo aquilo. Então, você começa a viver aquilo. A viver aquilo. Então, você começa a mudar. Deus nos deu autoridade e poder para mudar isso. Traz consciência e agora você vai mudando. Quando essas vozes estão dizendo que nós estamos reagindo ao ontem e vivendo, obedecendo essas ordens. Todas as vezes que nós estamos fazendo isso, um comportamento, ai, por que eu fiz isso? Não queria ter feito isso. Nós estamos obedecendo essas vozes, tá? Romanos 8,15 diz, nós não recebemos um espírito de medo, de temor, mas nós recebemos um espírito de ousadia. E esse espírito de ousadia nos faz viver de forma que agrada a Deus. Não preso ao passado, mas identificando a raiz que está nos prendendo e nos libertando dela. Amém? O que foi para vocês hoje? Quem vai aparecer aí, gente? Aparece aí para mim filmar vocês. Quem vai aparecer aí? Aparece aí, gente. Isso, ó, Marlene. Vamos mais. Quem mais vai aparecer? Ó, Poliana. Isso aí, Kênia. Aparece aí, gente. Deixa eu filmar vocês, ó. Então, eu quero assim, que você... Isso, Lurdinha. Ó. Gente, o que vocês vão fazer? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Kessia, isso aí. Deixa eu ver se eu tirei, né, gente? Eu tenho uma mania de tirar assim, para mais garantido. O que vocês acharam, gente? Foi bom? Trouxe clareza aí? Eu vou mandar depois o PDF para vocês. O grupo está aberto. Como mandar coisas lá, pode falar, compartilhe uma com as outras, fala o que foi bom para vocês, que o grupo vai ficar aberto ainda agora na parte da manhã, tá bom? Chame mais pessoas a estarem. Eu vou pôr o PDF lá para vocês. E a live do sábado. A live do sábado passado, a Rafa já fez o canal, só que agora ela está tentando arrumar um jeito de colocar, porque é 1 hora, né? Aí ela está tentando um jeito de colocar, mas essa também está gravada, tá bom, Marlene? E vai sair lá para vocês. Ela vai ser, eu estou tentando ver se fica privado, tá, gente? Nós estamos olhando aí como é que faz. Aqui, ó, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus guarde. E, ó, vamos viver o presente, tá? Deus fez coisas novas na nossa vida. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecer não é amnésia e não é deletar, mas é eu tirar a energia que o passado está trazendo para hoje e viver aquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe vocês. Fique com Deus.